Esse é o BonaCast, o seu podcast de finanças e investimentos, em parceria com o BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta. Fala pessoal, beleza? André Bona em mais um podcast aqui, o nosso BonaCast, seguindo a nossa série de insights, de ideias, trocando informações cada vez mais ampliadas, né? Finanças, investimentos, estilo de vida, e autoconhecimento e por aí vai. Cada hora entra um assuntinho a mais aí. Bom, no podcast de hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre leitura, né? Leitura eu acho que é um tema muito importante. E normalmente a gente quando está numa fase ou quando a gente não tem um hábito de leitura, o que eu percebo e também já vivenciei naturalmente é que a gente começa a querer impor uma situação de leitura. Eu vou ler, minha meta do ano é ler 12 livros por ano, né? Minha meta é ler 30 livros por ano, minha meta é ler 2 livros por ano, não importa, né? Cada um estabelece assim uma meta quando quer criar um determinado hábito, porque aquilo te ajuda a mensurar um hábito que você quer colocar. Então, da mesma maneira quando você fala assim, vou fazer atividade física 3 vezes por semana, né? Vou começar assim, depois eu tento 4, depois eu tento 5, tudo bem, faz sentido. Agora, se a gente pensar um pouco mais, eu entendo que essa questão do hábito da leitura, ela vai se desenvolver, ela tem que se desenvolver para uma realidade que a leitura acontece todo dia. Ela não é algo que tem o momento da leitura, ela tem que estar dentro do seu tempo, e pode ser que essa leitura ela não seja sempre de um livro, pode ser de outras coisas. É lógico que eu acho que a gente tem que ter muito, mas muito cuidado com o que a gente vai ler, porque pela enxurrada de ruído que a gente recebe todos os dias, pode ser que a gente só leia porcaria. Então isso não vai fazer bem para a nossa parte intelectual e muito menos para a nossa alma, né? Então eu acho que a gente deve ter um cuidado e selecionar e tentar sair fora de tudo que não presta, né? Ou que não gera na gente boas emoções. Então essa é a primeira ressalva que eu faço. Mas a outra que é o seguinte: eu acho que essa história de ter meta de leitura é uma coisa para mim que é um flagrante de que a pessoa odeia ler e que ela está querendo se impor, fazer um esforço descomunal para começar a ler. Nossa, eu li tantos livros por ano, eu vou ler tantos livros por ano. Não precisa disso, não precisa. Eu acho que a gente, quando quer colocar um hábito, que é um hábito positivo na nossa vida, a gente não deveria ter uma meta de leitura. Por que eu não vou ter uma meta de leitura? Porque, na verdade, quando você passa a ler o livro de maneira constante, livros ou quaisquer outras coisas que sejam edificantes, né, que te ajudem a se construir, digamos assim, você tem que estar todo dia, você tem que estar pelo menos uma leitura em andamento. Então a questão é diária. Talvez a pergunta é: o que eu estou lendo hoje? Talvez essa seja a pergunta, né? E aí, nada está errado. Tem alguma coisa aqui que eu preciso estar lendo hoje aqui, de desenvolvimento e tudo. Então, sempre ter alguma leitura em andamento já é um bom sinal, né? Já é um bom sinal de que a gente está com hábito. E aí não fica uma coisa que, de repente, em quantidade, fique muito puxada e vira um tormento para a gente, em face de uma limpeza de hábitos, que eu sugiro também que ocorra, né? Uma limpeza de hábitos é importante, a gente refletir tudo aquilo que a gente está perdendo tempo e evitar a qualquer custo essas coisas, desde banalidades mesmo, né? Até profissionalmente reuniões improdutivas ou contatos que não agregam absolutamente nada, até você realmente gerar o tempo necessário na sua rotina de maneira que ele seja produtivo, que seja desafiador, que seja engrandecedor, mas também não é para pegar tudo, não vou ter mais lazer, não, de forma nenhuma, tem que conciliar a coisa toda. Mas eu acho que a meta, ela pode gerar um problema nesse sentido. O mais importante é você estar lendo. O que você está lendo? Hoje eu me pergunto e digo, o que eu estou lendo hoje? Eu tenho aqui tal livro que eu estou lendo, tal coisa que eu estou lendo.
Então beleza, então você está ali alimentado nesse sentido, desde que você tenha uma rotina. Às vezes você pega e fala assim, eu estou lendo tal coisa, mas tem 3 semanas que eu não pego no material, então tem que me corrigir. Mas eu acho que a meta da leitura, para mim, é uma coisa meio sem sentido, porque ela tem que existir todo dia você tem que estar lendo. Inclusive, tem ano, né, que é tipo assim, eu não faço essas medições, porque, primeiro que eu nem lembro depois tudo que eu li, né, não dá para lembrar, mas eu posso assegurar para vocês que já teve ano de eu ler 40 livros, 50 livros, 60 livros, teve ano de eu ler 20, então isso aí vai variando, entendeu? Isso aí vai variando e assuntos de diversos temas diferentes, porque isso tudo vai ajudando a construir, sem dúvida alguma, uma percepção de mundo extremamente importante, que é o que você tem quando você se dedica um pouco a esse autodesenvolvimento, né? E lembrando que eu acho muito importante quando a gente pega essas leituras maiores, aí falando um pouquinho do tema investimentos, mas serve para qualquer tema, porque a leitura você tem ali sempre um autor tendo que desenvolver todo um raciocínio para poder chegar nas suas conclusões. E quando a gente pega um conteúdo, um teminha da internet, qualquer coisa aí, a gente só vê uma conclusão ou uma ideia tirada, que a gente não sabe de onde veio, para onde vai, por que aquilo está ali, a gente não acredita, isso aí não faz sentido, porque qual é o embasamento? A gente está vendo embasamento. Então a leitura ela te dá muito mais embasamento, muito mais ferramentas para você interpretar as coisas que acontecem, seja na parte de finanças e investimentos, mas em todas as outras demais realidades que vão se apresentar no nosso dia a dia. Então eu acho que o hábito da leitura significa estar lendo sempre, né? Significa a condição de estar lendo, digamos assim. Estar lendo, está usando gerúndio. Não estou falando disso, eu estou falando da condição de estar efetivamente sempre lendo, né? É um estado, né? E aí eu acho que essa é a grande questão que deve ser observada. Isso pode ser observado todo dia. Muito mais importante ter uma meta ou qualquer coisa nesse sentido, que daqui a pouco virou uma tarefa, né? Poxa, virou uma tarefa agora. É a mesma coisa da atividade física. O que todo mundo fala na atividade física? O ideal é você procurar uma atividade física que você goste. Por quê? Porque imagina você fazer uma que não gosta e você tem que fazer 3 vezes por semana. Isso aí é um tormento, não é para ser assim, né? Então você sempre busca coisas que você tem um pouco mais de afinidade, sente um pouco mais de prazer para poder ler. E você pode começar as leituras dessa maneira. Chega uma hora que essas leituras elas começam a puxar uma a outra, o conhecimento, você desperta uma curiosidade para um lado, depois para o outro, então ele vai te dando os próprios caminhos ali, de como você vai seguir e tal. Tem até umas técnicas para você delimitar uma coisa de leitura, mas eu acho que num primeiro momento você pode seguir um impulso inicial mesmo, pegar uma leitura, porque toda leitura ela vai usar referências externas e vai se amparar em determinadas situações. E essas determinadas situações podem te despertar o sentido, né, a vontade, o desejo de seguir por outros caminhos. Então, também não precisa ficar com uma neurose muito grande em cima disso, não. É só observar aquilo que aparentemente te traz mais curiosidade e ir seguindo o caminho. Então, basicamente, nesse podcast, o que eu queria falar para vocês não é necessário ter uma meta de leitura, tá? Não acho que isso... acho que isso é coisa de gente que não gosta de ler, né? Porque assim, não, tem que ter uma meta, bati minha meta, então vou tentar bater minha meta em 6 meses, que aí os outros 6 meses eu fico sem ler. Que coisa, né? Não faz o menor sentido isso aí. Ou então, chega lá no final do ano, você está lá forçando a barra, lendo de qualquer jeito para poder bater sua meta. Não tem sentido isso aí. Isso é um hábito diário. Então a pergunta deve ser feita a questão não tenha nenhuma meta de leitura, apenas se pergunte sempre o que você está lendo no momento. E aí você vai calibrando isso na sua percepção diária, na sua rotina, e vai caminhando com tranquilidade, sem nenhum tipo de ansiedade e sem nenhum tipo de auto-engano, né? Fazendo assim, você cultiva o hábito e naturalmente vai chegar uma hora, liberando tempo de coisas inúteis junto a isso e tudo, você vai progredir e aumentar a quantidade da sua leitura, que você não precisa contar também, tá? Você não é uma cartela de pontos para você usar num bingo e gritar bingo, não tem nada a ver,
É uma questão de autoconhecimento e aprendizado, então não precisa ter isso aí. Vai no seu ritmo, mas vá sempre. Eu acho que essa é a questão. Não precisa de meta. A questão é o que eu estou lendo hoje. Beleza? Um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu. Esse podcast é um oferecimento do BTG Pactual Digital, a plataforma de investimento do maior banco de investimento da América Latina. Acesse bonarecomenda.com e abra agora sua conta.